Como o Espírito Santo prepara os milagres em sua vida em silêncio. Você já sentiu aquele vazio estranho no meio da oração? Aquela sensação de que o céu ficou em silêncio justo quando a sua alma mais precisava de um sinal? É como se, de repente, todas as palavras que você dizia se perdessem no ar. Você se ajoelha, clama, chora, e o que retorna não é resposta, mas silêncio. Então o coração, machucado pela espera, começa a perguntar: será que Deus me esqueceu? Será que Ele ainda se importa? Porque, se Ele me ama tanto, está calado enquanto tudo ao meu redor parece desmoronar? O silêncio de Deus é uma das experiências mais desconcertantes da vida espiritual, porque o ser humano associa presença com barulho, movimento com confirmação, resposta com urgência. Mas o Espírito Santo não se revela pela pressa dos nossos dias, ele se move na eternidade dos propósitos. E quando ele decide se calar, não é porque desistiu de você, é porque começou a trabalhar em um nível que você ainda não pode compreender. Muitas vezes achamos que o céu está parado só porque não ouvimos sua voz. Mas o silêncio de Deus é o esconderijo da sua ação. É ali, onde nada parece acontecer, que tudo começa a ser transformado. Quando o Espírito Santo se cala, não é ausência, é estratégia, é preparação, é alinhamento espiritual acontecendo nos bastidores daquilo que você ora, espera, crê. E é por isso que essa mensagem é para você que já pensou em desistir, para você que já se perguntou se vale a pena continuar orando, para você que já sentiu que o milagre era uma promessa esquecida no tempo. Hoje você vai descobrir algo que pode mudar completamente a forma como você lida com o silêncio de Deus. Vai entender que esse silêncio é o início de algo sobrenatural. Que o Espírito Santo não precisa fazer barulho para realizar, que ele age no invisível, move o intocável, prepara o improvável e faz tudo isso sem dizer uma palavra, porque o céu não precisa se explicar para manifestar. O céu só precisa de um coração que continue crendo, mesmo quando tudo parece calado. Talvez o que você achou que era um tempo de abandono, na verdade, seja o exato momento em que Deus está construindo o cenário do seu maior testemunho. O Espírito Santo não deixou de agir. Ele só está agindo de uma forma que os seus olhos ainda não conseguem ver. E essa mensagem, mais do que palavras, é um chamado para você voltar a confiar, mesmo sem ouvir, mesmo sem entender. Porque os milagres mais profundos não são anunciados com gritos, eles são preparados no silêncio, o mistério do silêncio divino. Você está acostumado a procurar Deus nas vozes que confortam, nos sinais que confirmam, nos movimentos que chamam a atenção. Mas o Espírito Santo, quando quer te amadurecer, não se manifesta no barulho, ele se revela no silêncio. É nesse vazio aparente que ele constrói o invisível. E é por isso que muitos não percebem, porque esperam ouvir um trovão, quando o Espírito está soprando como um vento leve dentro da alma. Esperam uma explosão de milagres, quando o céu está apenas iniciando a fundação de algo eterno. O silêncio divino é uma linguagem que só quem mergulha fundo na intimidade entende. Ele não é ausência. Ele é resposta sem palavras, é presença sem barulho, é direção sem placas. E se você está vivendo um tempo onde tudo parece parado, onde suas orações voltam como se tivessem batido no teto, talvez essa seja a maior prova de que o Espírito Santo está mais presente do que nunca. Ele não se cala para te punir, ele se cala para te preparar. Porque antes de liberar o que você pediu, ele precisa moldar quem você é. É nesse silêncio que ele revela se sua fé depende de confirmação ou de convicção. Se você continua firme sem escutar nada, é porque aprendeu a confiar não no que sente, mas no que crê. E isso é maturidade espiritual. O Espírito está formando uma fé que não se abala com o que falta,
porque está enraizada no que foi prometido. Ele está te ensinando a ouvir o invisível, a perceber os sinais que não vêm pelos sentidos, mas pelo discernimento. É como quem anda no escuro, mas sabe que não está só. Você não vê, mas sabe. Não ouve, mas sente. Não entende, mas crê. Há momentos em que Deus silencia, não porque está longe, mas porque está tão perto que já não precisa provar nada. Ele só quer que você perceba. Ele quer que a sua fé seja refinada até se tornar plena. Que sua confiança seja profunda a ponto de resistir à dúvida, à demora, à ausência de sinais. Porque o verdadeiro milagre não é apenas receber o que você quer. É se tornar alguém que continua adorando, mesmo quando tudo parece em silêncio. Jesus viveu esse silêncio, e não uma, mas várias vezes. Na cruz, ele clamou com dor e não teve resposta. No deserto, ele enfrentou o diabo sem nenhuma palavra direta do Pai. Mesmo assim, ele permaneceu, porque ele sabia que o silêncio não era abandono, era missão, era parte do plano, era a assinatura invisível de um céu que trabalha além da lógica humana. E é esse mesmo Espírito que agora está com você, em silêncio, organizando coisas que você não seria capaz de entender se ele te explicasse. O milagre que você tanto espera não começa quando você vê. Ele começa quando você não ouve mais nada, mas continua confiando. É no silêncio que o Espírito Santo separa os maduros dos instáveis, os que creem dos que só sentem, os que permanecem dos que desistem. E se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque você faz parte dos que ele está preparando para algo maior. O silêncio é a prova, a dor é o sinal, e a espera é o campo onde a promessa será plantada. Não peça para Deus falar. Peça para entender o que ele está dizendo mesmo em silêncio, porque às vezes a ausência de som é o grito mais alto do céu. E quando você para de buscar explicações e começa a buscar direção, você descobre que o Espírito Santo nunca parou. Ele apenas decidiu falar com você, de um jeito que o mundo nunca entenderia, em silêncio, o cenário invisível do sobrenatural. Enquanto você ora pedindo um milagre, o céu já está montando um cenário onde esse milagre possa acontecer. Mas o Espírito Santo não começa pela cena final. Ele começa pelo invisível. Ele não responde com espetáculo, responde com estrutura. E por isso, muita gente não percebe, porque querem ver logo o resultado, mas o Espírito está ainda construindo o ambiente onde o propósito vai florescer. O invisível é o berço do sobrenatural. E o silêncio é o pano de fundo onde o Espírito se move sem ser notado. Há momentos em que nada ao seu redor parece ter lógica. Portas se fecham, pessoas se afastam, situações mudam sem explicação, e você acha que está perdendo o controle. Mas o que está acontecendo de verdade é que o Espírito Santo está realocando peças, está ajustando aquilo que você ainda não sabe que é necessário, está removendo o que pode te atrasar e posicionando o que vai te impulsionar. Mas tudo isso acontece no invisível, onde você não vê, onde você não entende, onde ele age em silêncio. O povo de Israel não imaginava que, enquanto eles sofriam no Egito, Deus já estava preparando Moisés no deserto. Nem Moisés sabia que aquele tempo isolado entre as ovelhas era parte do cenário que libertaria uma nação inteira. Tudo parecia calmo, sem sentido, sem glória, mas o invisível já estava em movimento. E quando chegou a hora, tudo que parecia parado explodiu em propósito. É isso que o Espírito faz. Ele constrói primeiro o invisível para depois manifestar o impossível. Você não está parado, você está sendo posicionado. O silêncio que você ouve não é inércia divina, é obra em andamento. E toda obra verdadeira começa pelas fundações. Se Deus liberasse tudo agora, você poderia perder,
desperdiçar ou até se perder no meio do milagre. Então ele prefere te alinhar, te ajustar, preparar o espaço ao seu redor antes de derramar aquilo que você pediu. Porque o que ele tem para você não é frágil, é eterno. E o eterno não se constrói com pressa. Se constrói com sabedoria, no tempo dele, do jeito dele, no invisível. O Espírito Santo está agindo, mesmo quando não há prova visível, mesmo quando tudo parece igual. A fé que ele está gerando em você não depende de evidência, depende de certeza. Certeza de que Deus é bom, mesmo em silêncio. Certeza de que o milagre começa quando o Espírito decide que sim, mesmo que ainda não seja visível para você. E quando você confia nesse cenário invisível, você sai da ansiedade e entra no descanso. Você deixa de correr atrás do que não veio e passa a esperar pelo que está sendo construído. A voz do Espírito Santo ecoa mais forte nos bastidores do que nos palcos. Ele age no escondido, como um artista que prepara a maior obra de todas, a transformação da sua vida para que ela suporte o que vem. O que você vê como silêncio é apenas o intervalo entre o alinhamento e a manifestação. Quando tudo parecer parado, é porque tudo está sendo preparado. Você não foi esquecido. Você está sendo encaixado naquilo que o céu escreveu antes mesmo de você nascer. Confie no invisível, porque é lá que o Espírito Santo já começou o sobrenatural. O tempo da preparação secreta. O Espírito Santo nunca desperdiça uma espera. Cada segundo em que parece que nada está acontecendo é, na verdade, um tempo sagrado de preparação. Mas essa preparação não é visível aos olhos naturais. Ela acontece dentro de você, nas suas atitudes, nas suas reações, nos seus pensamentos, no modo como você responde àquilo que ainda não chegou. O tempo da espera é o tempo onde o céu trabalha mais fundo. É ali que Deus afia suas convicções, alinha seus desejos e molda seu caráter para que o milagre que está por vir não seja apenas uma resposta, mas uma revelação. Quantas vezes você já pediu a Deus algo grande, mas não percebeu que ainda estava pequeno por dentro? O Espírito Santo não entrega promessas para corações despreparados. Ele ama demais para te dar algo que você ainda não está pronto para sustentar. Por isso, ele se cala. Por isso, ele te deixa esperando. Não para te frustrar, mas para te lapidar. O silêncio é a oficina onde ele trabalha os detalhes da sua alma. E essa preparação secreta é mais preciosa do que o milagre que você tanto quer. José foi preparado em silêncio. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, preso sem culpa, tudo em silêncio. Não havia voz profética, não havia anjo, não havia céu aberto, só havia espera, dor, injustiça. Mas naquele tempo escondido, José estava sendo treinado para governar. O Espírito Santo estava construindo um homem com estrutura espiritual suficiente para sustentar uma promessa que mudaria o destino de uma nação. E tudo isso aconteceu sem barulho, sem aviso, sem aplausos. Você pode até achar que está sendo ignorado, mas o que está acontecendo é que você está sendo moldado para algo que vai além do que pediu. A espera é o treino dos escolhidos. É onde os superficiais desistem e os profundos amadurecem. Enquanto você ora por um milagre, o Espírito Santo está te tornando um terreno fértil para recebê-lo. E tudo isso está acontecendo no invisível, no oculto, no secreto. O milagre não começa com a resposta. Ele começa com a preparação. E essa preparação sempre vem antes, no silêncio. É nesse tempo que ele te ensina a amar sem receber nada em troca, a crer sem ver, a adorar sem sentir, a seguir sem entender. Porque o Espírito sabe que a verdadeira fé é provada na espera. E quem aprende a descansar nesse lugar, descobre que não precisa de provas para confiar. Só precisa de presença. Mesmo que seja uma presença silenciosa, imperceptível, escondida.
porque quem já provou do amor do Espírito Santo sabe que o silêncio dele carrega mais propósito do que 1000 palavras humanas. Não se revolte com a demora. Não reclame da ausência de sinais. Pergunte ao Espírito: o que o Senhor está me ensinando aqui? O que o Senhor está me preparando para viver? Porque se você permitir que Ele conclua essa obra secreta, você não apenas vai receber o que pediu, você vai se tornar alguém que carrega o céu dentro. E isso é maior do que qualquer bênção. Porque quando você está preparado por dentro, nada do lado de fora te abala, nem o silêncio, nem a demora, nem as perdas. Só permanece quem foi treinado na espera. E é isso que o Espírito está fazendo com você agora, o sopro que move corações. O Espírito Santo não precisa levantar a voz para transformar destinos. Ele não invade, ele sussurra. E quando ele decide agir, não é por força, nem por imposição. É com um sopro, um toque invisível, silencioso, que muda intenções, redireciona caminhos e abre portas que estavam trancadas por dentro. Enquanto você espera que algo mude ao seu redor, o Espírito está operando mudanças dentro de pessoas, circunstâncias e ambientes, de um jeito tão sutil que ninguém percebe, até que tudo muda. Há coisas que você ora pedindo com urgência, mas que dependem da disposição de outros. Relacionamentos, decisões, oportunidades, reconciliações. E é aí que o Espírito entra com sua ação mais delicada e poderosa. Ele move o que nenhum argumento humano seria capaz de mover. Ele toca corações. Ele suaviza o que era endurecido. Ele convence sem discussão. Ele transforma sem manipular. E tudo isso acontece em silêncio, longe dos seus olhos, mas direto na raiz do que precisa ser restaurado. Você não vê, mas ele está soprando no coração daquela pessoa que te fechou a porta. Está soprando no espírito de alguém que precisa lembrar do seu nome. Está soprando sobre um líder, um chefe, uma autoridade, preparando o terreno para uma mudança que você nunca conseguiria provocar com as próprias mãos. É o Espírito quem move, quem convence, quem alinha. E por mais que pareça que nada está acontecendo, é no silêncio que o céu está tocando onde nenhum esforço seu alcançaria. Na Bíblia, foi assim que ele agiu em Ester. Ela não levantou uma bandeira, nem entrou em conflito, mas jejuou, orou e se posicionou. E enquanto ela se calava, o Espírito soprava no coração do rei. O favor veio não por barulho, mas por obediência. Porque onde há um coração submisso, o Espírito encontra liberdade para agir em outras áreas que a sua força nunca alcançaria. O milagre se move quando você para de tentar controlar tudo e permite que o Espírito faça o que só Ele pode fazer: tocar o interior. Não subestime esse sopro. Ele já está em ação. Ele já começou a mover pessoas para o seu caminho. Já está quebrando resistências, desbloqueando corações, despertando lembranças, ativando compaixões. Não é emocional, é espiritual. O que está por vir não virá por estratégias humanas, virá por graça, por intervenção divina, e isso acontece no nível mais profundo da existência, o coração. Por isso, não insista com palavras onde o Espírito já está falando com silêncio. Apenas confie. A sua parte é continuar crendo, mesmo quando tudo parece imóvel, porque o sopro do Espírito é como o vento. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas sente quando ele passa. E ele já está passando, já está movendo o que precisa ser movido. Seu papel agora é descansar, orar, obedecer e esperar, porque quando o coração que precisava ser tocado estiver pronto, o que era travado vai fluir com naturalidade. Não por pressão, mas pelo sopro suave de um Deus que ainda opera milagres. Em silêncio, a arquitetura espiritual dos detalhes.
A criação de Deus jamais acontece por acaso, nem de forma improvisada. Cada milagre, cada mudança, cada manifestação da graça é sustentada por uma obra arquitetônica invisível que o Espírito Santo constrói em segredo. Antes de erguer as colunas do seu milagre, ele desenha o projeto no reino espiritual, definindo cada medida, cada ângulo e cada material que será usado. Nesse processo, nada é deixado ao acaso. O solo da sua fé é preparado, as fundações do seu caráter são testadas, as paredes do seu coração são erguidas na confiança e o teto da sua expectativa é posicionado no lugar certo. Tudo acontece em silêncio, longe dos olhos humanos, mas com precisão divina. Imagine um arquiteto desenhando uma ponte. Ele calcula cada peso, avalia cada vento, prevê cada mudança de temperatura. Se falhar num cálculo, o edifício desaba. Do mesmo modo, o Espírito Santo verifica cada detalhe da sua vida antes de manifestar o propósito de Deus em você. Ele examina seus medos, suas dúvidas, suas motivações, para garantir que o milagre não só aconteça, mas que você esteja firme para sustentá-lo. Quando você olha para trás, depois da vitória, verá que cada detalhe da sua jornada foi moldado para torná-lo capaz de administrar aquela bênção com sabedoria e gratidão. No silêncio dessa arquitetura espiritual, o Espírito Santo usa experiências que parecem insignificantes, conversas inesperadas com estranhos, livros que você nem planejava ler, oportunidades que pareceram falhas, mas que foram essenciais para fortalecer o alicerce da sua fé. Ele ajusta a sua rotina, insere desafios que servem de andaime para o seu crescimento e remove distrações que poderiam comprometer a estabilidade do seu milagre. Às vezes, aquilo que parece um obstáculo é apenas um andaime provisório, projetado para te levar até o nível necessário para suportar a glória que está por vir. José nunca imaginou que a prisão faria parte da obra do seu milagre. Ele não via como aquela cela serviria de estúdio para o desenho do seu destino. Mas cada dia na escuridão foi um tijolo colocado na ponte que o levaria ao palácio do faraó. No plano terreno, era sofrimento. No projeto divino, era estruturação. É nesse molde silencioso que o Espírito trabalha em você agora, preparando cada vértice da sua personalidade para que, quando chegar a hora, você seja a obra-prima pronta para exibir o poder de Deus. Portanto, não subestime os detalhes da sua vida. Não descarte aquelas pequenas lutas, nem desacredite nos encontros fugazes, nem despreze as lições aparentemente triviais. O Espírito Santo está desenhando sua narrativa com uma maestria que você não compreende completamente, mas que resultará num milagre sólido e permanente. E o segredo para participar desse processo é obedecer ao que ele já revelou, confiar no que ainda não foi mostrado e permanecer atento aos ajustes que acontecem no seu interior. O plano divino exige paciência para esperar e olhos para enxergar. É como olhar uma planta que cresce lentamente. Você não nota o crescimento a cada segundo, mas ao voltar meses depois, vê uma árvore robusta. O Espírito Santo faz algo parecido com a sua vida. Ele planta sementes de caráter e compaixão em dias de silêncio, rega com provas veladas e aduba com experiências íntimas, revelando apenas quando a estrutura estiver pronta. E quando o milagre se manifestar, você olhará ao redor e verá uma obra arquitetônica de transformação, desenhada pelo Espírito em detalhes que transcendem qualquer entendimento humano. Quando as portas fechadas são proteção. Quando uma porta se fecha sem explicação, o coração tende a interpretar como fracasso ou rejeição. Você bateu, chamou, esperou, e de repente não há mais retorno. É natural sentir decepção, magoa e pensar em desistir. Mas o silêncio de Deus, nesse momento, pode estar expressando um não,
que é, na verdade, um cuidado silencioso. O Espírito Santo age fechando caminhos que poderiam te levar ao desvio, mantendo sua vida alinhada ao propósito do Pai. Em celas de ferro, Daniel aprendeu essa lição. Foi lançado na cova dos leões, rejeitado pelos poderosos, esquecido pelos amigos. A porta humana fechou-se de forma drástica e injusta. Mas, no mundo celestial, o Espírito Santo já havia bloqueado aquele caminho. Porque se Daniel permanecesse entre os que conspiravam contra ele, sua integridade se perderia e o testemunho que ele carregava seria corrompido. Naquela cova, Deus o protegeu e revelou seu poder. A porta que se fechou foi, na verdade, o acesso à câmara da glória divina. Nem todo não é um punho batendo na sua cara. Às vezes, é um pequeno empurrão para longe de algo perigoso, uma mudança que você nem sabia que precisaria fazer. O Espírito, sendo fiel, cria barreiras onde a tentação teria destruído sua fé. Ele fecha ofertas que teriam desequilibrado seu chamado, encerra relacionamentos que teriam envenenado seu coração e impede projetos que teriam dispersado sua vocação. Esse fechamento acontece em silêncio, mas com amor perfeito, pois Deus conhece cada detalhe do seu futuro. É o mesmo que as paredes da prisão foram para Paulo e Silas. Eles pediam liberdade. Mas Deus já havia planejado que aquele cárcere seria palco de um culto que libertaria outras almas. Os portões pareciam cerrados, mas no plano divino eram portas para um avivamento. O barulho de correntes se quebrando, aquela noite de adoração, transformou gritos de dor em cânticos de vitória. O Espírito Santo usou o fechamento humano para inaugurar um evento sobrenatural. Hoje você pode olhar para uma recusa de emprego, uma porta de relacionamento se fechando ou um projeto sendo cancelado e achar que é o fim da linha. Mas será que não é exatamente aí que Deus quis proteger seu espírito? Será que aquele não é um escudo levantado pelo Espírito para te manter seguro até o tempo certo? Quando o ambiente se fechar, o coração acomodar-se na incerteza e a alma estremecer de dor, lembre-se, se Deus fechou a porta, o plano continua vivo no silêncio e outra passagem está sendo preparada nos bastidores do seu destino. Portanto, não force portas que o Espírito fechou. Não insista em caminhos que trazem resistência constante. Não desgaste sua fé procurando respostas onde ele já decretou proteção. Em vez disso, ore pedindo clareza, mas aceite o silêncio como parte do cuidado divino. Permita que o Espírito te direcione para a rota que ele abre, para o deserto que ainda não entende ou para o projeto que ainda não se revela. Confie que ele não te privará da bênção, mas te guardará até que o momento seja perfeito. Quando uma porta se fecha, agradeça primeiro pelo livramento, agradeça pela proteção, agradeça pela fidelidade silenciosa do Espírito Santo e então espere com confiança, porque logo mais você verá nova porta se abrindo, maior do que aquela que se fechou, com mais espaço para seu chamado se manifestar. E você entenderá que o cuidado divino não está na quantidade de portas abertas, mas na sabedoria de quais permanecer abertas. O trabalho da paz interior. O silêncio que precede o milagre não é vazio. É o solo onde o Espírito Santo cultiva a paz que antecede a vitória. Enquanto a vida ao redor parece um turbilhão de dúvidas, o Espírito planta em seu interior uma serenidade tão profunda que nenhum caos externo consegue abalar. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a presença inabalável de Deus no coração, mesmo quando tudo ao seu redor clama por respostas. Você já notou como, em meio às tempestades da vida, há um momento em que a aflição cede lugar a uma calma inexplicável? Esse instante não é coincidência. É o Espírito Santo soprando conforto em seu espírito, tocando cada medo, cada angústia e substituindo-os pela confiança de quem sabe que não está só.
Enquanto você busca sinais, Ele já lhe concedeu o exame de consciência que conduz à tranquilidade. É o segredo da paz interior, não esperar que as circunstâncias parem para começar a descansar, mas descansar no meio das circunstâncias, pois o agente da transformação já está dentro de você. No deserto, Deus prometeu a Israel que lhes daria maná pela manhã. Êxodo capítulo 16, verso 4 a 5. Mas antes de enviar o pão, Ele ensinou ao povo a esperar. No dia anterior, cada um saía cedo e encontrava a provisão, mas quem tentava colher depois sentia que o maná derretia ao calor do sol. A mesma lógica se aplica ao trabalho da paz. Ela surge na madrugada da fé, quando você abre mão do controle humano e confia na fidelidade divina. Não se sustenta em emoções passageiras, mas em uma certeza construída em solo espiritual, onde o Espírito Santo reina soberano. Enquanto o mundo grita por soluções imediatas, o Espírito convida você a silenciar o ruído interior. Ele o ensina a meditar na sua palavra, a reconhecer suas promessas e a sintonizar seu coração com sua presença. Esse processo não ocorre em evento público ou em palavras eloquentes, mas em pequenos atos de fé. Uma oração solitária antes do nascer do sol, um suspiro de gratidão no meio do trânsito, um momento de entrega no silêncio do seu quarto. Cada ato é uma gota que enche o reservatório da paz, preparando você para suportar a glória que virá. Quando Paulo e Silas foram lançados na prisão, cantavam hinos a Deus quando à meia-noite. Atos capítulo 16, verso 25. Enquanto os grilhões esmagavam seus pés, o Espírito inundou seus corações com louvor. A paz interior não depende de circunstâncias favoráveis, depende da presença do Espírito agindo em você. Por isso, mesmo quando tudo parece perdido, o coração que cultiva essa paz se torna um campo fértil para o milagre. É ali, dentro de você, que a transformação toma forma antes de se manifestar no mundo exterior. Você pode entender o trabalho da paz interior como a reforma silenciosa de um templo espiritual. Primeiro, o Espírito remove o que impede a adoração verdadeira: culpa, ansiedade, medo. Depois, ele assenta os tijolos da confiança, da esperança e do amor incondicional. Cada oração feita em meio ao caos é um aporte de cimento na fundação dessa paz. Cada ato de perdão, cada decisão de confiar mesmo sem garantias, é uma viga que sustenta o edifício do seu milagre futuro. Não subestime os dias em que você não vê progresso. Por trás de cada manhã em que você escolhe descansar em Deus, há um movimento poderoso do Espírito Santo selando o seu caráter. É como a maré que, de forma discreta, molda as pedras da praia até que tenham o formato necessário para resistir às ondas. A paz interior é a rocha sobre a qual Deus erguerá seus propósitos. Sem ela, a estrutura do milagre correria risco de ruir ao menor teste. Portanto, não tema o silêncio. Acolha-o. Permita que o Espírito Santo continue sua obra de paz dentro de você. Quando o mundo lhe oferecer soluções barulhentas e momentâneas, lembre-se de que o milagre mais sólido é construído em quietude. Confesse ao Pai cada medo, cada dúvida, e receba de volta a calma que excede todo entendimento. Essa paz será o alicerce invisível que sustentará o milagre que você tanto espera. Quando, enfim, as portas se abrirem e a manifestação chegar, você olhará para trás e verá que o trabalho mais importante aconteceu dentro de você. E perceberá que o Espírito Santo, ao preparar milagres em silêncio, primeiro garantiu a paz interior que permitiria a você viver e testemunhar o sobrenatural sem desmoronar. O silêncio que forja a fé. A ausência de sinais visíveis pode parecer um obstáculo, mas é nela que a fé é refinada e elevada.
Quando você se encontra num deserto de promessas não cumpridas, a tendência é duvidar do amor de Deus ou questionar seu próprio valor diante dele. Contudo, o Espírito Santo sabe que só a fé pura, não contaminada por expectativas humanas, pode suportar o peso de um milagre eterno. Por isso, ele permite o silêncio, para que você descubra se confia na palavra de Deus ou na sua própria percepção de resultados. Imagine um diamante sendo lapidado. Cada faceta só se revela após uma sucessão de cortes precisos, que à primeira vista parecem danificar a pedra. Na forja espiritual, o silêncio de Deus é a lâmina que remove o que não reflete a luz do reino e revela o valor real da sua confiança. Se você se apoiasse apenas no que vê, jamais guardaria convicções firmes quando as circunstâncias mudam. Mas se aprende a descansar na fidelidade de Deus, percebe que a ausência de resposta não anula a promessa, apenas prepara o terreno para que ela floresça com um brilho incomparável. Abraão enfrentou esse silêncio por décadas. Deus prometeu a ele uma descendência numerosa, como as estrelas, mas o filho de Abraão tardou a chegar. Cada ano de espera podia ter sido uma prova de desconfiança, mas Abraão manteve-se firme. Ele escolheu acreditar na promessa e não nos sinais de seu corpo envelhecido. O Espírito Santo, nesse tempo, estava forjando não apenas um homem de fé, mas o patriarca de uma nação inteira. O silêncio moldou Abraão, para que, quando Isaque finalmente chegasse, ninguém duvidasse de que aquele nascimento seria um milagre que mudaria a história. Hoje a sua fé também está sendo provada. Você ora, clama e ainda não vê a resposta. O silêncio insiste em permanecer. Mas o que o Espírito Santo quer é exatamente isso: fazer você se apoiar na fidelidade de Deus e não em evidências externas. Quanto mais você aprender a louvar sem ver, a agradecer antes de receber e a confiar sem confirmação, mais genuína será a sua fé. Essa fé é uma ponte invisível que conecta o seu presente ao cumprimento da promessa, atravessando o vazio onde ninguém consegue passar a não ser pela convicção profunda. Não reclame do silêncio. Perceba que ele é um laboratório divino onde raízes espirituais se aprofundam. Cada manhã em que você decide continuar adorando, mesmo sem ver mudança, é uma demonstração de coragem que agrada ao Pai. Cada vez que você repete por dentro a verdade da palavra, mesmo quando tudo contradiz essa verdade, você dá um passo decisivo na forja de uma fé inabalável. E é essa fé que irá sustentar você quando o milagre se manifestar. O segredo está em silenciar seus medos para ouvir a voz do Espírito. Em vez de buscar sinais extraordinários, volte-se para a convicção tranquila que nasce no seu íntimo. Permita que o silêncio de Deus seja a forja onde a sua fé se torna tão forte que nenhuma tempestade capaz de abalar até montanhas conseguirá apagar a chama de confiança que Ele está acendendo em você. Quando enfim o milagre se revelar, você não dirá apenas vejo ou sinto, mas sei. Saberá por experiência que o Deus que guarda suas promessas não falha, mesmo quando sua voz parece distante. E é essa certeza, lavrada no silêncio, que transformará você de espectador em testemunha viva do poder sobrenatural do Espírito Santo. Os pequenos sinais do invisível. Em meio ao silêncio, existem sinais sutis que indicam que o Espírito Santo já está trabalhando ao seu favor. Um telefonema inesperado com a palavra certa no momento exato. Um sonho que traz clareza onde havia confusão. Um versículo que salta aos seus olhos em meio à leitura casual. Esses acontecimentos não são meras coincidências, são mensagens disfarçadas de rotina, projetadas para despertar sua sensibilidade espiritual. Aprender a reconhecer esses pequenos sinais muda tudo.
Você deixa de olhar apenas para grandes sinais e passa a valorizar cada detalhe que confirma a presença de Deus. Aquele eletrodoméstico quebrado que atrasou sua saída pode ter sido o instrumento para evitar um acidente. Aquele amigo que se calou pode ter sido guardado pelo Espírito para uma conversa salvadora mais tarde. Cada gesto humano, cada circunstância mínima, pode ser o cenário invisível onde o milagre já começou a se desenrolar. O segredo está em manter o coração alerta e a mente conectada ao céu. Quando você ora, peça ao Espírito Santo para revelar até os menores indícios de sua ação. Quando estiver diante de uma decisão difícil, faça silêncio interno para ouvir a intuição que nasce desse contato divino. E quando algo parecer simples demais para ser espiritual, aceite como um presente disfarçado. Reconhecer os pequenos sinais do invisível é como aprender uma nova linguagem. No início, soa estranho e imperceptível. Com prática, cada dia traz um manancial de confirmações silenciosas. E aos poucos, sua fé se fortalece não apenas pelas grandes obras, mas pela soma de todos os detalhes que juntos formam a trilha do milagre, o encontro do céu com o tempo humano. O Espírito Santo não está preso ao relógio dos homens. Ele opera na eternidade e, quando chega o momento exato, age instantaneamente para unir o plano divino ao momento da sua vida. Esse encontro entre o céu e o tempo humano não acontece por acaso. É fruto de um processo silencioso de sincronização que leva em conta cada detalhe do seu passado, cada decisão que você tomou e cada oração que você fez. Ainda que pareça tardio, quando o milagre chegar, você perceberá que foi exatamente no ponto certo. Enquanto você contabiliza dias, meses ou anos de espera, o céu utiliza esse intervalo para garantir que a hora não seja adiantada nem atrasada. Ele prepara as circunstâncias para que tudo se encaixe. Pessoas apropriadas estarão presentes, recursos necessários serão disponibilizados e corações estarão prontos para receber. Se qualquer elemento estivesse fora de lugar, o milagre poderia falhar ou gerar consequências indesejadas. Por isso, o Espírito Santo trabalha silenciosamente no tempo perfeito, alinhando tudo sem alarde, para que no instante do encontro nenhum detalhe escape ao propósito. Você já sentiu um clique interno quando algo finalmente acontece, como se todas as portas se abrissem simultaneamente? Foi nesse momento que o Santo Espírito liberou a convergência entre o eterno e o mundano. Aquele emprego que caiu do céu, a porta de um relacionamento que se escancarou, a cura que veio num piscar de olhos. Nada foi obra do acaso. Foi a culminação de um trabalho que começou muito antes, no silêncio da sua fé sendo testada, na paciência de não desistir e na disposição de acreditar no impossível. A Bíblia registra momentos assim. Em João capítulo 2, durante as bodas de Caná, Jesus transforma a água em vinho no instante em que sua mãe toma iniciativa e anuncia: eles não têm mais vinho. Ninguém viu o preparo nos tanques, o treinamento dos discípulos ou as instruções silenciosas entre o pai e o filho. Mas naquele segundo, o sobrenatural invadiu o natural de forma perfeita. Foi o encontro do céu com o tempo humano, a hora de manifestar compaixão, abundância e glória. E para você, esse encontro também está sendo planejado. Cada sorriso oculto de um amigo, cada recado quase esquecido, cada oportunidade que bate à porta, tudo converge para a hora certa. Quando a data chegar, tudo parecerá se sincronizar. Pessoas dirão exatamente o que você precisava ouvir. Sua mente entenderá a dimensão do benefício e seu coração reconhecerá o sopro divino. Aí entenderá que o milagre sempre esteve a caminho, mesmo nos momentos em que parecia impossível. Não se preocupe com os calendários humanos.
Não fique ansioso em marcar datas, pois o Espírito Santo já possui o calendário perfeito. Em vez de contar o tempo, mantenha sua fé e sua obediência. Cultive uma vida de comunhão diária, de gratidão nas pequenas coisas e de espera confiante, sem ansiedade. Assim, quando o momento chegar, você estará pronto para receber com humildade e sabedoria, evitando a pressa que estraga bênçãos e a incredulidade que impede milagres. O encontro do céu com o tempo humano é a confirmação de que Deus governa cada segundo da sua existência. Ele não se esquece de você, nem se atrasa em sua misericórdia. O silêncio que parece demora é, na verdade, o trem de pouso se posicionando para a aterrissagem da sua bênção. E quando chegar a hora, a divindade ultrapassará o relógio e você se perguntará por que duvidou de um Deus que sabe exatamente quando agir. O silêncio como arma contra o inimigo. Quando tudo está em silêncio, o adversário se sente vitorioso, acreditando que pode avançar sem resistência. Mas é justamente nessa calmaria aparente que o Espírito Santo age por estratégia, usando o silêncio como escudo e arma contra as investidas do inimigo. Enquanto você se engana pensando que está vulnerável, o Senhor está construindo muralhas invisíveis, ocultando seu destino de olhos malignos e frustrando planos de derrota antes mesmo que se formem. Em momentos de provação, pode parecer que as trevas estão em vantagem, pois não há sinais de intervenção divina. Porém, o Espírito Santo está trabalhando nos bastidores, anulando pactos, quebrando correntes espirituais e silenciando vozes de acusação. Assim como Davi, quando fugiu de Saul e encontrou refúgio em cavernas, você também está coberto pelo oculto favor de Deus. Saul não encontrou Davi porque havia uma barreira espiritual protegendo-o no silêncio. O inimigo não sabe onde não consegue enxergar. O próprio Jesus experimentou esse recurso na travessia do deserto. Depois de jejuar 40 dias, ele foi tentado pelo diabo, que usou argumentos racionais, profecias distorcidas e manipulações de poder. Mas Jesus respondeu com palavras de fé e permaneceu em comunhão com o Pai, em silêncio exterior e firmeza interior. O inimigo não conseguiu romper esse silêncio de autoridade, pois não havia brecha para diálogo. Foi no silêncio da obediência que o ataque perdeu força. Hoje, o silêncio que você vive é uma fortaleza invisível. Cada oração feita em solo oculto, cada jejum em segredo, cada entrega genuína no quarto escuro está erguendo defesas que o inimigo não pode transpor. Os principados e poderes que antes pareciam prestes a te derrubar não conseguem penetrar no território guardado pelo Espírito. E mesmo que você sinta medo ou dúvida, o Senhor está usando esse silêncio para despistar, confundir e derrotar todo plano de destruição. Não tenha pressa em entender cada batalha. Não busque explicações para cada queda de energia ou cada sensação de desamparo. Entenda que enquanto você se rende àquele "não sei o que está acontecendo", o Espírito está em plena ação, aniquilando ciladas e preparando o terreno para a sua vitória. O melhor ataque ao inferno é a sua adoração no silêncio. É o seu louvor que ecoa nos portões celestiais enquanto o inimigo se perde em sua própria escuridão. Portanto, não fale demais para lutar contra o mal. Em vez de expor suas dores e temores, confesse o poder de Deus em silêncio. Declare por dentro quem Ele é e o que já prometeu. Permaneça firme na palavra, mesmo quando não sente mudança externa. E deixe que o Espírito use esse silêncio como uma base estratégica para enganar os ataques diários, fortalecendo você para a manifestação do milagre. Quando o inimigo perceber que não encontrará terreno fértil para seus projetos de desestabilização, ele recuará invisivelmente. E no momento em que suas muralhas espirituais forem inquebráveis, Deus estenderá a mão e fará ressoar no mundo a vitória que já foi conquistada no secreto.
A força do seu milagre está na estratégia do silêncio do Espírito Santo. Aguarde confiante, pois o calar dos céus é o grito mais alto contra as armas do inimigo. O testemunho que nasce no oculto. O maior testemunho raramente começa em palcos ou multidões. Ele germina no solo secreto do coração. Enquanto você vive dias de silêncio e espera, o Espírito Santo está imprimindo em você uma história única, repleta de provas que somente quem esteve ali entenderá. Essas experiências íntimas serão as raízes invisíveis que sustentarão o testemunho mais poderoso que Deus usará para inspirar outras vidas. Você talvez não perceba agora, mas cada lágrima silenciosa, cada oração sem audiência, cada luta interior está sendo registrada pelo Espírito. Ele anota cada detalhe, cada curva de aprendizado, cada momento em que você escolheu confiar contra todas as evidências. Quando chegar o tempo de compartilhar sua história, você não terá apenas provas externas de transformação, mas a convicção viva de quem foi edificado pela graça em segredo. E essa convicção tem um peso que palavras vazias não conseguem imitar. Na vida de Jó, poucos saberiam contar sobre suas batalhas antes do Calvário final. Mas era naquele deserto interior, longe dos olhares humanos, que Deus estava preparando o testemunho que abalaria nações. Jó não fazia espetáculos, ele clamava em silêncio, chorava em privacidade e sustentava sua fé quando ninguém mais acreditava. E quando Deus restaurou sua vida, o testemunho que emergiu foi tão contundente que alcançou a posteridade. O testemunho que nasce no oculto é a prova de algoritmos e tendências. Não depende de curtidas, views ou aprovação externa. Ele brota de uma comunhão íntima com o Espírito, de um entendimento profundo do caráter de Deus e de uma fé forjada em adversidades invisíveis. Quando você vier a compartilhar, não estará vendendo um testemunho emocional, mas entregando um legado espiritual que carrega a autoridade e autenticidade. Permaneça fiel ao que Deus está fazendo em privado. Não aceite atalhos que tornem seu testemunho raso ou baseado em acontecimentos pontuais. A obra do Espírito no oculto é lenta, sutil e intencional. Ele prefere cultivar raízes profundas que resistam a qualquer tempestade. E quando chegar a hora, essas raízes sustentarão uma árvore de vida, cujos frutos serão milagre, restauração e esperança para muitos. Enquanto isso, alimente-se da palavra, fortaleça-se em orações sem audiência e valorize cada progresso interno. Cada vitória silenciosa é uma peça-chave do seu testemunho futuro. Cada momento de lealdade ao chamado de Deus, mesmo sem sentir glória, é o prefácio da narrativa que o Espírito escreverá através de você. E quando o testemunho oculto finalmente emergir, sua voz ecoará não apenas em um púlpito ou em um vídeo, mas nos corações de quem busca esperança. As pessoas não vão lembrar só do que você disse, mas do que você viveu e superou no silêncio. Elas verão em você a prova real de um Deus que age em segredo e revela sua glória no tempo certo. O milagre já está em movimento. Finalmente chega o momento de entender que todo silêncio, cada espera e cada detalhe preparado pelo Espírito Santo não foram aleatórios, mas parte de um grande movimento que já está em curso. Ao olhar para trás, você verá que o que parecia vazio era o palco invisível, onde Deus desenhava sua história de vitória. As portas que se fecharam foram martelos, assentando as paredes do seu destino. As noites de angústia foram cinzéis, lapidando sua fé, e os pequenos sinais que você quase não percebeu eram fagulhas acesas para guiar seus passos. O milagre que você busca não começa quando você o vê acontecer, mas muito antes, no momento em que o Espírito decidiu mover-se em silêncio. Enquanto você lidava com dúvidas, ele inclinava corações.
Quando lutava contra o medo, ele estabelecia a paz. Ao enfrentar portas cerradas, ele confinava proteções invisíveis. Diante do deserto da promessa, ele plantava a semente eterna. E todos esses atos, embora silenciosos, são partes de um só quadro. O milagre já está em movimento. Lembre-se de que Deus não age de forma mecânica, nem repete fórmulas. Cada história de libertação, cada restauração de sonhos e cada sinal de provisão carrega uma assinatura única, desenhada para a sua vida e para o seu tempo. Não se compare a processos alheios, pois o Espírito Santo orquestra circunstâncias, gente e oportunidades de maneira singular, considerando seu coração, suas dores e suas esperanças. A perfeição desse projeto invisível é tão grande que ele se certifica de cada respiro para que no instante exato tudo converja em glória. Você não mais dependerá de explicações humanas para crer. A força da sua fé agora repousa em convicções lapidadas pelo silêncio, na paz plantada nos momentos de aflição e nos testemunhos que surgirão quando o milagre finalmente se manifestar. Você saberá que cada detalhe que chamou de demora era, na verdade, a cadência precisa de uma sinfonia divina. E então, quando o céu romper o silêncio, seu coração vibrará na harmonia perfeita entre o plano celestial e o tempo humano. Agora, mantenha seus olhos na promessa, sabendo que o invisível já está agindo. Continue atento aos pequenos sinais, confiante na arquitetura espiritual que sustenta seu destino e grato pelas proteções silenciosas que o preservaram de caminhos perigosos. A cada oração, entregue-se ao sopro do Espírito e descanse, pois o terreno onde o milagre germina já foi preparado. Não haverá estragos quando a manifestação chegar, porque as fundações foram consolidadas pela graça de Deus. Este é o momento de transformar expectativa em celebração antecipada. Não basta esperar, é preciso reconhecer que o milagre não está por vir, mas já a caminho. A fé que anda no invisível é a mesma fé que, ao final, contemplará o esplendor da obra concluída. Você não é mais um espectador indefeso. Tornou-se parte ativa de um plano divino iniciado em silêncio. Permaneça firme, pois o clamor que parecia silenciar, na verdade, ecoa hoje como promessa viva. Ao encerrar esta jornada de entendimento, que sua vida se torne um palco onde o tema do silêncio e do milagre se entrelaçam para testemunhar a fidelidade de Deus. Compartilhe sua história, não como quem relata um fato isolado, mas como quem revela o segredo de um Deus que age oculto e se glorifica no momento certo. Que o mundo veja em seu testemunho a prova de um céu que nunca silencia de verdade, mas escolhe falar com profundidade onde ninguém mais pode alcançar, no coração daqueles que confiam. Este é o chamado final. Reconheça a quietude como sinal de verdade divina. Abrace a convicção que nasceu na espera e prepare-se para viver o milagre que o Espírito Santo já começou a operar em sua vida.